Capítulo 19. Na manhã seguinte, 8 de janeiro, após terem passado um dia e uma noite no curral, deixando tudo em ordem, Cyrus Smith e Ayrton retornavam a Granite House. O engenheiro reuniu imediatamente os companheiros e inteirou-os de que a ilha Lincoln corria um imenso perigo, o qual nenhuma força humana era capaz de conjurar. Amigos, ele disse, e sua voz deixava transparecer uma emoção profunda, a ilha Lincoln não é daquelas que irão durar o mesmo tempo que o globo. Ela está fadada a uma destruição mais ou menos próxima, cuja causa encontra-se nela própria e da qual nada poderá poupá-la. Os colonos olharam um para o outro e depois para o engenheiro, sem compreender. Explique-se, Cyrus. Disse Gedeon Spilett. Explico-me, respondeu Cyrus Smith, ou melhor, não farei senão transmitir a explicação que, durante nossos poucos minutos de conversa secreta, o Capitão Nemo me deu. O Capitão Nemo! Exclamaram os colonos. Sim, e este foi o último favor que lhe houve por bem nos prestar antes de morrer. Último favor? Indignou-se Pencroff. Último favor. Verão que, mesmo morto, ele ainda nos prestará outros favores. Mas o que lhe disse o Capitão Nemo? Indagou o repórter. Saibam então, amigos, começou o engenheiro. A ilha Lincoln não se acha nas mesmas condições das outras ilhas do Pacífico, e, mais cedo ou mais tarde, uma conformação singular, a mim revelada pelo Capitão Nemo, deve provocar o esboroamento de suas fundações submarinas. Esboroamento! Na ilha Lincoln. Que ideia! Exclamou Pencroff, que, apesar do respeito que tinha por Cyrus Smith, não reprimiu um muxoxo. Escute bem, Pencroff, continuou o engenheiro. Eis o que o Capitão Nemo havia constatado e o que eu mesmo constatei, ontem, durante a exploração que fiz na cripta da Carr. Essa cripta, que se prolonga sob a ilha até o vulcão, só é separada da chaminé central pela parede que forma sua cabeceira. Ora, essa parede é sulcada por rachaduras e fendas pelas quais já passam gases sulfurosos desenvolvidos no interior do vulcão. E daí? Indagou Pencroff, franzindo a testa. E daí que percebi que essas rachaduras aumentavam sob a pressão interna, que a muralha de basalto rasgava-se gradativamente e que, num tempo mais ou menos curto, abriria passagem para a água do mar que enche a gruta. Que bom! Replicou Pencroff, tentando um novo gracejo. O mar apagará o vulcão e tudo estará terminado. Sim, tudo estará resolvido! Exclamou Cyrus Smith. No dia em que o mar se precipitar através da parede e penetrar pela chaminé central até as entranhas da ilha, onde as matérias eruptivas se encontram em ebulição, nesse dia, Pencroff, a ilha Lincoln explodirá como a Sicília explodiria se o Mediterrâneo se precipitasse Etna adentro. Os colonos não tiveram o que responder àquela frase tão peremptória do engenheiro. Haviam compreendido o perigo que os ameaçava. Convém dizer, a propósito, que Cyrus Smith não exagerava de forma alguma. Muita gente sonha com uma forma de apagar vulcões, que, quase sem exceção, erguem-se à beira do mar ou de lagos, abrindo passagem para as águas. Mas não desconfiam de que estariam se arriscando a explodir uma parte do globo, como uma caldeira cujo vapor sofre subitamente um aumento da pressão. A água, precipitando-se no meio cuja temperatura pode ser calculada em milhões de graus, se vaporizaria com tão súbita energia que nenhuma tampa seria capaz de lhe resistir. Logo, não restava dúvida de que a ilha, ameaçada por uma desagregação terrível e próxima, duraria apenas o tempo que a parede da cripta da Carr resistisse. Não era uma questão de meses, nem de semanas, mas de dias, horas talvez. O primeiro sentimento dos colonos foi de tristeza profunda. Não pensaram no perigo que os ameaçava diretamente, mas na destruição daquela terra que lhes dera asilo, daquela ilha que haviam fecundado, daquela ilha que amavam, que desejavam ver florescer ainda mais. Tanto esforço despendido inutilmente, tantos sacrifícios em vão. Pencroff não segurou uma lágrima, que correu sobre sua face e que ele não tentou esconder. A conversa prosseguiu por algum tempo, quando discutiram as chances que ainda lhes restavam. Concluíram, porém, que não havia um instante a perder, que deviam acelerar ao máximo a construção e a aparelhagem do navio. Aquela era a única chance de salvação para os habitantes da ilha Lincoln. Todos os braços foram então requeridos. Para que teria servido agora colher, estocar, caçar, aumentar as reservas de Granite House?
O que ainda continha um armazém e as dispensas dava para abastecer o navio para uma travessia, por mais longa que fosse. Agora o imprescindível era que ele estivesse à disposição dos colonos antes da consumação da inevitável catástrofe. Voltaram ao trabalho com uma vontade redobrada. Em 23 de janeiro, o casco do navio estava quase todo cintado. Até ali, nenhuma modificação se produzira no cume do vulcão. Continuavam os vapores, fumaças misturadas com chamas e atravessadas por pedras incandescentes, que escapavam da cratera. Porém, durante a noite de 23 para 24, a pressão das lavas, que alcançaram o nível do primeiro patamar do vulcão, amputou o cone em forma de chapéu. Foi um estrondo terrível. Os colonos a princípio julgaram que a ilha estivesse se desagregando. Correram todos para fora de Granite House. Eram aproximadamente 2 horas da madrugada. O céu estava em chamas. O cone superior, um maciço de 300 metros de altura, pesando bilhões de libras, despencara sobre a ilha, cujo solo tremeu. Por sorte, o cone inclinava-se para o lado norte, tombando sobre a planície de areia e esponjas basálticas que se estendia entre o vulcão e o mar. A cratera, então completamente escancarada, projetava para o céu uma luz tão intensa que a atmosfera, por simples efeito da reverberação, parecia incandescente. Ao mesmo tempo, uma torrente de lavas, encorpando-se no novo cume, espargia-se em longas cachoeiras, como a água que escapa de um tanque transborda, e 1000 serpentes de fogo rastejavam sobre as vertentes do vulcão. O curral! O curral! Exclamou Ayrton. Era, com efeito, para o curral que se dirigiam as lavas, em virtude da configuração da nova cratera e, consequentemente, eram as partes férteis da ilha, as nascentes do Córrego Vermelho, a mata do Jacamar que estavam ameaçadas de uma destruição imediata. Ao ouvirem o grito de Ayrton, os colonos se haviam precipitado para o estábulo dos onagros, onde atrelaram a carroça. Todos só tinham um pensamento: correr até o curral e libertar os animais lá alojados. Ainda não eram 3 da madrugada quando chegaram ao curral. Terríveis balidos revelavam o pavor que aterrava carneiros e cabras. Uma torrente de matérias incandescentes e minerais liquefeitos caía do contraforte sobre as pastagens e carcomia aquele lado da cerca. A porteira foi aberta bruscamente por Ayrton, e os animais, enlouquecidos, evadiram-se em todas as direções. 1 hora depois, a lava fervilhante ocupava o curral, volatilizava a água do riacho que o atravessava, incendiava a habitação, que ardeu como palha, e devorava até o último moirão da cerca. Do curral, não restava mais nada. Os colonos bem quiseram lutar contra aquela invasão, e bem que tentaram, mas o homem é impotente fez-se aos grandes cataclismas. Chegará afinal o dia, 24 de janeiro. Cyrus Smith e seus companheiros, antes de retornarem a Granite House, quiseram verificar a direção definitiva que a inundação de lavas ia tomar. A depressão geral do terreno estendia-se do Monte Franklin à costa leste, o que, apesar das matas fechadas do Jacamar, fazia recear que a torrente alcançasse o planalto do Mirante. O lago nos dará cobertura, disse Gedeon Spilett. Assim espero. Respondeu Cyrus Smith, e a tal se limitou sua resposta. Os colonos bem quiseram avançar até a planície sobre a qual despencara o cone superior do Monte Franklin, mas as lavas obstruíam a passagem. Elas corriam, de um lado, pelo vale do Córrego Vermelho e, do outro, pelo vale do Rio da Cachoeira, vaporizando os 2 cursos d'água à sua passagem. Não havia qualquer possibilidade de atravessar aquela torrente, convinha, ao contrário, recuar. O vulcão, decapitado, não era mais reconhecível. Uma espécie de meseta agora o terminava, substituindo a antiga cratera. 2 gargalos, escavados em suas bordas sul e leste, despejavam lavas continuamente, formando assim 2 correntes distintas. Acima da nova cratera, uma nuvem de fumaça e cinzas se confundia com o vapor acumulado sobre a ilha. Grandes trovões reverberavam e se misturavam aos roncos da montanha. De sua boca escapavam rochas ígneas que, projetadas a mais de 300 metros, estilhaçavam no meio das nuvens e se espalhavam em saraivada. O céu respondia com raios à erupção vulcânica. Por volta das 7 da manhã, a posição dos colonos, refugiados na orla da mata do Jacamar, era insustentável. Não só os projéteis começavam a chover à sua volta, como as lavas, transbordando do leito do Córrego Vermelho, ameaçavam obstruir a estrada do curral.
Os primeiros renques de árvores pegaram fogo e sua seiva, subitamente transformada em vapor, as fez explodir como rojões, enquanto outras, menos úmidas, permaneceram intactas no meio da inundação. Os colonos retornaram à estrada do curral. Caminhavam lentamente, meio que a contragosto. Porém, em consequência da inclinação do solo, a torrente alcançava rapidamente o leste e, tão logo as camadas inferiores das lavas solidificavam-se, outros lençóis magmáticos as recobriam imediatamente. Enquanto isso, a principal corrente do Vale do Córrego Vermelho tornava-se cada vez mais ameaçadora. Toda aquela parte da floresta estava incandescente e densas volutas de fumaça rolavam sobre as árvores, cujas raízes já crepitavam na lava. Os colonos detiveram-se nas proximidades do lago, a 800 metros da foz do Córrego Vermelho. Uma questão de vida ou morte aguardava sua decisão. Cyrus Smith, acostumado a lidar com situações graves e sabendo dirigir-se a homens capazes de ouvir a verdade, fosse qual fosse, disse então: ou o lago irá deter essa corrente, e parte da ilha será preservada da devastação completa, ou a corrente invadirá as matas do faroeste e nenhuma árvore ou planta restará na superfície do solo. Nossa única perspectiva sobre essas rochas nuas é a morte, que a explosão da ilha não nos fará esperar muito tempo. Então, exclamou Pencroff, cruzando os braços e batendo o pé no chão, inútil trabalhar no barco, certo? Pencroff, respondeu Cyrus Smith, convém cumprir seu dever até o fim. Naquele momento, o rio de lava, após abrir passagem devorando belas árvores pela frente, chegou ao limiar do lago. Ali o terreno formava uma espécie de mureta que, se um pouco mais elevada, talvez fosse suficiente para conter a torrente. Mãos à obra! Gritou Cyrus Smith. O pensamento do engenheiro foi imediatamente captado. Precisavam represar aquela torrente, obrigando-a, dessa forma, a desembocar no lago. Os colonos correram até o estaleiro. De lá, trouxeram pás, picaretas e machados, e fazendo uso de aterros e árvores abatidas, conseguiram, em poucas horas, erguer um dique com 90 centímetros altura por algumas centenas de metros de extensão. Parecia-lhes, quando terminaram, que haviam trabalhado apenas poucos minutos. Já não era sem tempo. As matérias liquefeitas alcançaram quase imediatamente a parte inferior da mureta. A torrente engrossou como um rio invadido por uma tromba de água que tentasse transbordar e ameaçou transpor o único obstáculo capaz de impedi-la de inundar todo o faroeste, e mais o dique conseguiu contê-la e, após um minuto de hesitação, que foi terrível, ela se precipitou no Lago Grande, formando uma cachoeira de 60 metros de altura. Os colonos, arquejantes, sem fazerem um só gesto ou pronunciarem uma só palavra, assistiram então à batalha entre os dois elementos. Que espetáculo a luta entre a água e o fogo! Que pena seria capaz de descrever aquela cena, de um horror maravilhoso, que pincel seria capaz de pintá-la? A água silvava ao se evaporar em contato com as lavas em ebulição. Os vapores, projetados no ar, turbilhonavam a uma altura incomensurável, como se alguém tivesse destampado subitamente uma gigantesca caldeira. Porém, por mais considerável que fosse, a massa de água contida no lago devia terminar por ser absorvida, uma vez que não se renovava, ao passo que a torrente, alimentando-se numa fonte inesgotável, derramava continuamente novos fluxos de matéria incandescente. As primeiras lavas a cair no lago solidificaram-se imediatamente, acumulando-se de maneira a logo emergirem. Sobre sua superfície deslizaram outras lavas que se transformaram em pedras por sua vez, porém na direção do centro do lago. Formou-se então uma espécie de pia e o lago ameaçou transbordar, pois o excedente de suas águas diluía-se em vapores. Silvos e crepitações rasgavam o ar fazendo um barulho ensurdecedor e o caudal, arrastado pelo vento, caía como chuva sobre o mar. O pier expandia-se, e os blocos de lavas solidificadas empilhavam-se uns sobre os outros. Ali, onde antes se estendiam águas plácidas, surgia um imenso aglomerado de rochas fumegantes, como se um deslocamento do terreno tivesse feito surgir milhares de escolhos. Imagine o leitor essas águas encrespadas por um furacão, depois subitamente solidificadas sob um frio de 20 graus Fahrenheit, e terão o aspecto do lago 3 horas depois que a irresistível torrente rompeu sobre ele. Dessa vez, a água seria vencida pelo fogo. Foi uma sorte, para os colonos, a torrente de lava ter se dirigido para o Lago Grande, o que lhes dava uns dias de trégua pela frente. O planalto do mirante, Granite House e o estaleiro achavam-se momentaneamente preservados. Ora,
Aqueles poucos dias seriam dedicados a ajustar o casco do navio e calafetá-lo com todo cuidado. Em seguida, o lançariam ao mar e nele se refugiariam, com liberdade para aparelhá-lo quando ele repousasse em seu elemento. Diante do risco de explosão que ameaçava destruir a ilha, permanecer em terra era impensável. O refúgio de Granite House, por mais seguro tivesse sido até aquele momento, podia a qualquer instante ter suas paredes de granito reduzidas a pó. Durante os 6 dias seguintes, de 25 a 30 de janeiro, os colonos trabalharam no navio como se fossem 20 homens. Se faziam menção de descansar um pouco, o brilho das labaredas expelidas pelo vulcão os chamava de volta à labuta. A erupção continuava, porém menos avassaladora. Isso foi uma boa notícia, pois o Lago Grande estava quase no limite. Se novas lavas corressem por sobre as antigas, teriam inevitavelmente se espalhado pelo planalto do Mirante, de lá alcançado a praia. Mas se daquele lado a ilha ainda se encontrava parcialmente protegida, o mesmo não acontecia em sua faixa ocidental. Com efeito, o segundo caudal de lava, que atravessara o vale do Rio da Cachoeira, Vale Largo, com o solo rebaixado de ambos os lados do córrego, não encontrara nenhum obstáculo à sua frente, o que fez com que o líquido incandescente se espalhasse pela floresta do faroeste. Naquela época do ano, como as árvores estavam ressecadas pelo calor tórrido, a floresta pegou fogo instantaneamente, de tal maneira que o incêndio alastrou-se ao mesmo tempo pela base dos troncos e pelas altas ramagens, cujo emaranhado contribuía para os progressos da conflagração. Parecia inclusive que as labaredas corriam mais velozes pelo dossel das árvores do que a corrente de lavas a seus pés. Aconteceu então que os animais, enlouquecidos, feras e muitos mais, onças, javalis, capivaras, culas, caça de pelo e de pena, refugiaram-se do lado do Merce no pântano das Tadornas, do outro lado da estrada de Porto Balão. Mas os colonos estavam por demais concentrados em sua obra para dar atenção mesmo aos mais temíveis daqueles animais. A propósito, após abandonarem Granite House, não lhes apetecera sequer procurar abrigo nas chaminés, e acampavam numa barraca, nas imediações da foz do Merce. Diariamente, Cyrus Smith e Gedeon Spilett subiam ao planalto do Mirante. Às vezes Harbert os acompanhava, Pencroff nunca, não querendo ver o novo aspecto de sua ilha, tão injustamente devastada. Era um espetáculo desolador, com efeito. Toda a parte arborizada da ilha estava agora careca. Um único buquê de árvores verdes erguia-se na ponta da península serpentina. Aqui e ali esgarçavam-se troncos desgalhados e calcinados. O terreno das florestas destruídas encontrava-se mais árido que o pântano das Tadornas. A invasão das lavas fora completa. Onde antigamente crescia um admirável verdor, o solo não passava agora de um selvagem amontoado de esponjas vulcânicas. Os vales do Rio da Cachoeira e do Merce não despejavam mais uma única gota d'água no mar e, se o Lago Grande secasse integralmente, os colonos não teriam como aplacar a sede. Por sorte a extremidade sul do lago fora poupada e formara uma espécie de tanque, contendo tudo o que restava de água potável na ilha. Na direção noroeste desenhavam-se as ásperas e pontiagudas arestas dos contrafortes do vulcão, evocando uma garra gigante esmagando o solo. Que espetáculo doloroso, que aspecto hediondo e que nostalgia sentiam aqueles colonos, transportados num piscar de olhos de um domínio fértil, coberto de florestas, irrigado por cursos d'água, enriquecido por lavouras, para uma rocha árida, sobre a qual, não fossem suas reservas, não conseguiriam sequer sobreviver. É de partir o coração, disse um dia Gedeon Spilett. Sim, Spilett, concordou o engenheiro. Que o céu nos conceda o tempo de terminar esse barco, agora nosso único refúgio. Não acha, Cyrus, que o vulcão parece estar querendo se acalmar? Ainda expele lavas, mas com menos abundância, se não me engano. Isso pouco importa, respondeu Cyrus Smith. O fogo continua vivo nas entranhas da montanha, e o mar pode precipitar-se em sua direção a qualquer momento. Estamos na situação de passageiros cujo navio está sendo devorado por um incêndio que não podem apagar, sabendo que cedo ou tarde o fogo se alastrará para o paiol de pólvora. Venha, Spilett, venha, não temos tempo a perder. Por mais uma semana ainda, isto é, até 7 de fevereiro, as lavas continuaram a se espalhar, mas a erupção manteve-se nos limites já indicados. O que Cyrus Smith mais temia era que o magma viesse desembocar na praia, pois, nesse caso, o estaleiro não seria poupado. Ao mesmo tempo, por essa época, os colonos sentiram vibrações na estrutura da ilha que os preocuparam no mais alto grau.
Estavam em 20 de fevereiro. Precisavam ainda de um mês para deixar o navio em condições de ser lançado ao mar. A ilha resistiria até lá? A intenção de Pencroff e Cyrus Smith era proceder ao lançamento assim que o casco estivesse suficientemente estanque. O convés, o castelo de proa e de popa, a acomodação interna e a aparelhagem poderiam ficar para mais tarde, pois o importante era que os colonos contassem com um refúgio seguro fora da ilha. Talvez fosse inclusive aconselhável levarem o navio para Porto Balão, isto é, o mais longe possível do foco eruptivo, uma vez que, na foz do Mercy, entre o Recife e o paredão de granito, ele corria o risco de ser esmagado, em caso de sismo. Todos os esforços dos trabalhadores concentrarão-se então no acabamento do casco. Chegaram assim ao dia 3 de março, podendo então marcar a operação de lançamento para dali a 10 dias. A esperança retornou ao coração dos colonos, que tanto penaram naquele quarto ano de sua estada na ilha Lincoln. O próprio Pencroff pareceu sair um pouco da sombria taciturnidade em que o haviam mergulhado a ruína e a devastação de seu domínio. Só pensava agora, é verdade, naquele navio, no qual se concentravam todas as suas esperanças. Nós o terminaremos, ele garantiu ao engenheiro, nós o terminaremos, Sr. Cyrus, e na hora certa, pois a estação se aproxima do fim e daqui a pouco estaremos em pleno equinócio. Pois bem, se for preciso, podemos fundear na Ilha Tabor e passar o inverno lá. Mas a Ilha Tabor depois da Ilha Lincoln. Ah, que tristeza! Nunca imaginei passar por uma coisa desse tipo. Apressemo-nos! Respondia invariavelmente o engenheiro. E concentravam-se no trabalho. Sr. Smith, perguntou Nab, alguns dias depois, se o capitão Nemo estivesse vivo, acredita que tudo isso teria acontecido? Sim, Nab, respondeu Cyrus Smith. Quer saber? Eu não. Murmurou Pencroff ao ouvido de Nab. Nem eu. Este respondeu seriamente. Durante a primeira semana de março, o Monte Franklin voltou a ameaçar. Uma chuva de milhares de lascas de vidro, feitas de lavas fluidas, golpeava o solo. A cratera voltou a se encher novamente de lavas, que se distribuíram por todas as vertentes do vulcão. A torrente correu pela superfície das esponjas endurecidas e terminou de destruir os magros esqueletos de árvores que haviam resistido à primeira erupção. A corrente, seguindo dessa vez a margem sudoeste do Lago Grande, alcançou a outra margem do córrego Glicerina e invadiu o planalto do Mirante. Esse último golpe desferido contra a obra dos colonos foi terrível. Do moinho, das dependências do terreiro, dos estábulos, nada sobrou. As aves, amedrontadas, esvoaçaram em todas as direções. Top e Jup davam sinais de pavor absoluto, e seu instinto os advertia de que uma catástrofe estava próxima. Um grande contingente de animais da ilha perecera durante a primeira erupção. Os que haviam sobrevivido só encontraram refúgio no pântano das Tadornas, com a exceção de uns poucos, para os quais o planalto do Mirante ofereceu refúgio. Mas esse último abrigo também lhes foi vedado e a chama das lavas, ultrapassando a aresta do paredão granítico, começou a despejar suas cataratas de fogo sobre a praia. O horror sublime de tal espetáculo desafia qualquer descrição. Seu aspecto noturno era de um Niágara de chumbo líquido, com seus vapores incandescentes no topo e suas massas efervescentes na base. Encurralados em sua última trincheira, e a despeito de as costuras superiores do navio ainda não estarem calafetadas, os colonos decidiram lançar-se ao mar. Pencroff e Ayrton procederam então aos preparativos do lançamento, que deveria acontecer no dia seguinte, na manhã do dia 9 de março. Porém, durante aquela noite do dia 8 para o dia 9, uma enorme coluna de vapor, escapando da cratera, subiu em meio a detonações apocalípticas a mais de 1000 metros de altitude. A parede da gruta Dakar cedera sob a pressão dos gases e o mar, precipitando-se pela chaminé central no abismo ignívomo, vaporizou-se subitamente. A cratera, contudo, não foi suficiente para dar vazão aos vapores. Uma explosão, que deve ter sido ouvida a 200 quilômetros de distância, sacudiu as camadas atmosféricas. Milhares de fragmentos de montanhas caíram no Pacífico, e, em poucos minutos o oceano cobriu o lugar onde existira a ilha Lincoln.